Olá! Na aula de hoje vamos ver sobre o Excel, Microsoft Excel e a sua aplicação na aquicultura. Nossos objetivos aqui é navegar um pouco pela ferramenta do Excel e mostrar as principais funcionalidades, elaborar algumas planilhas eletrônicas, alguns exemplos, formatação de planilhas e apresentar algumas fórmulas do Excel utilizado nas planilhas. Bom, qual é a utilidade do Excel? Dentre várias utilidades, algumas são levantamentos, para levantar informações de forma organizada, gestão de projetos, você pode fazer orçamento nas planilhas, controle de custos e acompanhamentos, pode gerar gráficos também para melhor acompanhar, pode fazer controle de estoque, por exemplo, de produtos, quando você tem um estoque, geralmente você controla os produtos, quantidade, para dar baixa na quantidade quando você vai utilizando o produto, para quê? Para ter o controle de quando precisa comprar mais, por exemplo. Controles de custo, controle financeiro também, você pode até ter uma planilha financeira de gastos mensais feita no Excel para você ter um maior controle sobre os seus recursos financeiros, balanço contábil empresa, entre várias outras opções que podem ser aplicadas aí com o Excel. Esta é a nossa visão geral aqui do Excel, a interface principal dele. É bem parecido com o Word, que já foi apresentado na aula anterior. Aqui nós temos a barra de título, aqui onde mostra o nome do documento que está sendo utilizado, por exemplo. Faixa de opções, que são essas daqui, que pode navegar aqui, que tem vários comandos. Barra de ferramentas, aqui. Aqui é a barra de fórmula, toda fórmula que você digita aqui, por exemplo, é uma célula. Nessa caixinha é uma célula. Tudo isso aqui, cada um desse daqui é uma célula. Aqui você digita as fórmulas. Ou pode digitar direto na célula, mas sempre que você estiver mexendo na célula, o que está nela vai aparecer aqui em cima. Aqui, por exemplo, fica mais fácil para você mexer com uma fórmula. Vamos supor que você esteja aqui na célula, digitando um valor, e essa célula aqui fica pequena e você teria que ajustar aqui em cima. Então, para evitar isso, é melhor você manipular por aqui as suas fórmulas. Isso aqui, como todo, é a planilha eletrônica. E aqui nós temos uma guia. Cada um disso aqui mostra uma planilha. Por exemplo, isso aqui como um todo é uma pasta do Excel. Um arquivo do Excel é chamado de uma pasta. E aqui dentro da pasta você pode ter várias planilhas. E aqui, por exemplo, se você quer outra planilha, você clica aqui no mais e adiciona. Aqui uma barra de status e aqui a exibição, que pode ser dado o zoom aqui para mais ou para menos aqui, conforme mostra o símbolo. Então aqui está as nossas guias, aqui nós temos grupos e aqui nós temos os comandos. Cada vez que você clica aqui em uma guia dessas daqui, vai aparecer outras opções de comandos. Aqui então, como eu falei, temos a barra de fórmula. Por exemplo, você pode escolher uma função aqui e dar continuidade aqui, digitando apenas. Conforme eu disse, então esse arquivo completo é a pasta de trabalho, e dentro da pasta de trabalho nós temos várias planilhas que estão contidas na pasta de trabalho. Então, aqui nós temos a organização das linhas, aqui é a linha 1, linha 2, linha 3 e assim sucessivamente. Temos as colunas, aqui coluna A, coluna B, coluna C. Essa daqui, por exemplo, é a B2, né? Linha 2, combinação da coluna B com a linha 2. Aqui, por exemplo, célula ativa. Aqui, B5. Perceba que ela é sempre exibida aqui. Aqui está selecionada. Os principais formatos da pasta de trabalho do Excel. Lá no Excel da versão de 97 até 2003, nós tínhamos a extensão .xls.
Agora nas versões posteriores já é a x.xlsx. Em uma planilha eletrônica, nós temos um número máximo também, tem esse limite, máximo de linhas, que é esse aqui, 1.048.576, e o máximo de colunas também, que é 16.384. E o máximo de caracteres por célula, que é 32.767. Aqui estão alguns formatos que são suportados pelo Excel, que são vários formatos. Como eu apresentei, o padrão é esse aqui atualmente. No Excel nós temos conceitos importantes que são fórmulas e função. O que é uma fórmula? É quando você digita lá você precisa gerar algum valor. Por exemplo, vamos supor que você queira o resultado da soma de duas células. Você faz, por exemplo, igual a célula B2 mais C3. Isso aqui é uma fórmula dentro de uma célula. Vamos supor que na célula B2 tem o número 3, e na C3 tem o 6. E aqui você fez o mais, então ele vai somar esses dois valores das duas células e colocar nessa célula atual. O que essa célula aqui vai apresentar? Vai ser o 9, que é a soma das duas. Deixa eu voltar aqui. Que é o 9, que é a soma das duas. Aí. E uma função? Uma função é uma fórmula pré-definida. Por exemplo, para resolver isso aqui, eu poderia ter utilizado igual a soma, que já é uma função de B2 e C3. Ou, por exemplo, se você quisesse somar todos os valores de uma coluna inteira. Supor que você tivesse várias colunas aqui, quisesse somar tudo, você colocaria a fórmula aqui. Depois eu vou mostrar isso aqui na prática. Aqui é só para fazer uma revisão de uma apresentação da parte teórica mesmo. E você colocaria a fórmula aqui da soma e, ao invés de colocar aqui esse símbolo, colocaria os dois pontos e ele somaria de B2, por exemplo, até C3. Não, quer dizer, isso aqui já não seria aplicado. Vamos supor que essa daqui fosse a coluna C. Aqui seria de C1, 2 pontos, até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até C7. E aí ele somaria todos os valores que estão naquelas células ali, daquele intervalo de células em determinada coluna, na coluna C. E aqui, outros itens que são componentes de uma fórmula, nós temos constantes, temos operadores. Constante é um valor fixo que você predefine, operadores são, por exemplo, soma, multiplicação. Tem referências, por exemplo, você pode fazer uma chamada para uma célula que está em outra planilha, ou até mesmo em outra pasta, tudo isso é possível. E as funções conforme eu já apresentei. Aqui está um exemplo, aqui tem um operador. Aqui tem a referência, está referenciando uma outra célula. Aqui está utilizando uma função matemática. E aqui nós temos uma constante, que é um valor fixo, um número pré-definido. E que não se altera. Então aqui estão os nossos operadores, mais, menos, multiplicação. Aqui estão alguns exemplos. Estou considerando que se vocês quiserem ficar um tempo a mais olhando esses detalhes, é só dar um pause na videoaula. E aqui estão todos e as suas utilidades, aplicações. Aqui estão os comparadores comparativos, que é, por exemplo, igual, sinal de maior, de menor, maior ou igual, menor ou igual, ou sinal diferente. E
Aqui está um exemplo de aplicação, como que você aplica isso na célula. Aqui nós temos as funções de referência, que pode ser precedência entre os operadores. Por exemplo, se você coloca lá dentro de uma fórmula uma célula C2 mais C3 vezes B2, qual desses que vai ser realizado primeiro? A soma ou multiplicação? É a precedência matemática, que será assim. Nessa ordem aqui, por exemplo, multiplicação e divisão, adição e subtração e comparação. E, claro, ele tem a precedência. Vamos supor que, se você colocou aqui A2 mais C2 vezes B2, o que ele vai fazer primeiro aqui? Primeiro ele vai fazer a multiplicação, que tem precedência, que é como se estivesse fazendo isso aqui abaixo, é equivalente a isso aqui. Se você colocar os parênteses, você define a precedência. Vamos supor que, ao invés de fazer o C2 vezes B2 primeiro, você quisesse antes somar o A2 mais o C2. O que você faria então na sua fórmula? Você colocaria igual, abriria parênteses, com parênteses você consegue controlar a precedência. E o parênteses vai ter uma prioridade na comparação, da precedência padrão dos operadores. Por exemplo, se você fizer então isso aqui, A2 mais C2, e fechar aqui o parênteses e fazer aqui o vezes, que é a multiplicação, vezes B2 e dividido D2. Nesse caso aqui, o que ele vai fazer primeiro aqui então é somar A2 mais C2. Isso aqui vai ser a primeira operação a ser realizada. Até a próxima aula.